Eu sempre falo em resoluções de AFA que normalmente questões que têm textão não são muito difíceis de fazer. Só que essa, além de ter textão, são várias afirmativas e você obrigatoriamente teria que fazer todas as afirmativas. Nunca, mesmo que só tivesse textão com uma afirmativa só, né? Nunca seria questão de primeiro momento. Mas vamos ver se é realmente uma questão fácil, se não é. Vamos ver. Curva de aprendizagem é um conceito criado por psicólogos, blá blá blá, relação existente entre a evolução de um indivíduo e a quantidade de treinamento possuída por ele. Um exemplo de curva de aprendizagem é dado pela expressão, tá? Então essa expressão aqui vai ser usada na questão, que modela o treinamento e a evolução obtida por um cadete aviador em um simulador de voo. Aí ele especifica que é o chamado índice de evolução, o tempo é o tempo de treinamento em semanas, importante isso, né? Tá em semanas, não tá nem em mês, nem em dia. E ele quer que analise as afirmativas. A tendência de maximização do índice de evolução se dá para Q igual a 16. Calma aí, o que ele está chamando de tendência de maximização? Cara, apesar de ser prova de AFA, que não cai cálculo, isso é uma pergunta de limite. Essa tendência é essencialmente, se você considerar que o tempo de treinamento é infinito, o que acontece? Você poderia reclamar, por exemplo, né, que isso na AFA estaria caindo cálculo e não está no edital, mas a ideia é que numa função exponencial, a gente sabe que quando a base está entre 0 e 1, que é o caso, 4 sobre 25, o gráfico tem essa estrutura. Então, se você pega um tempo muito grande, a ideia é que o valor vai ser zero. Tende para zero. Essa ideia de assíntota faz parte do conteúdo da AFA, apesar de ser mais visto em limite. Então, a gente tem uma coisa que tenderia para zero, somado com 16. Essa primeira afirmativa está certinha. Não tem erro, não. Então, a gente tem uma primeira afirmativa corretinha. Realmente, se você tem infinito tempo de treinamento, essa tendência de maximização se dá para o Q igual a 16. Veja, eu não chego no 16, porque isso aqui não chega no zero, tá? Então vai ser sempre tipo assim, 16 menos um cotoquinho. Então vai dar 15,9999, tudo bem. Mas a tendência é no 16. Entre a 50ª e a 60ª semana, o índice de evolução de um cadete aumenta em 3,84. Cara, ele está lançando o Q50 e o Q60. Né? Entre a 50ª e a 60ª semana, ele quer saber quanto que aumenta. Veja que o 16 não faz diferença no aumento. Ele quer subtrair uma com a outra. A gente vai ter que fazer essa conta. Menos 625 que multiplica 4 sobre 25 elevado. Bom, 50 sobre 20 dá 2,5. Parece confuso, né? Mas vamos pensar no 2,5 como 5 meios. Como 5 sobre 2. O outro fica menos 625 sobre 4 sobre 25 elevado a 3, né? 60 sobre 20. O mais 16 eu vou escrever para manter o padrão da escrita. Só que a ideia é que eu vou fazer a diferença. Então, assim, eu vou deixar o 16 ali. Porque na hora da diferença, ele vai cortar. Tá? Então, essa aqui é a conta que a gente quer fazer. Eu quero botar o menos 625 em evidência. Dá para botar mais coisa em evidência, né? Pensa que esse cara aqui, elevado a 2,5 é o quê? É elevado ao quadrado vezes elevado a meio. Pode ser? Então, o 4 sobre 25 elevado ao quadrado, eu também vou botar em evidência. O que sobra dentro do parênteses? Sobra o elevado a meio, é raiz de 4 sobre 25. Eu tô no de baixo primeiro, né? Sobra o 4 sobre 25 menos a raiz de 4 sobre 25. Cara, montando desse jeito é uma conta super factível. 625 corta com o 25 ao quadrado, então a gente começa aqui com menos 16, e aí dentro do parênteses tem 4 sobre 25 menos 2 sobre 5. Só que o que é 2 sobre 5? 2 sobre 5 é 10 sobre 25, né? Multiplica por 5 em cima e embaixo. Então a nossa conta fica menos 16 vezes menos 6 sobre 25. Vai dar mais, é claro. Isso já é a variação, então entenda que a gente já está calculando a variação aqui.
A variação tá dando o quê? 96 sobre 25. Isso dá quase 4. Dá para acreditar que é 3,84? Talvez, né? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 4 em cima e embaixo, porque é muito mais fácil dividir por 100 do que dividir por 25. Então, na verdade, a nossa conta se resume a fazer esse produto, que de fato dá 38, 384. Então, dá 3,84. A afirmação está correta. Temos duas verdadeiras. Infelizmente, esse modelo de opção, eu não tenho escapatória, eu tenho que fazer a terceira também. O índice de evolução de um cadete começa a ser positivo a partir da 41ª semana. Ok. Como ele está considerando sempre semanas inteiras, antes da 41ª, a gente estava na 40ª. É natural que a estrutura de crescimento, decrescimento, seja contínua. Tipo, isso aí vai ser uma função ou crescente ou decrescente. No caso, ela vai ser crescente, tá? Porque pensa comigo, base entre 0 e 1 seria decrescente. Tem um coeficiente na frente, o coeficiente é negativo. Coeficiente negativo faz isso aqui. O mais 16, ele faria subir um pouco o gráfico. Então, por isso que faz sentido, tipo, a exponencial por si só, ela tenderia para 0, você nunca alcançaria o 0. Quando você sobe 16, chega um ponto que ela se torna alcançável. Tipo, ela vai cruzar o 0 em algum momento. Essencialmente, ele está dizendo que ele cruza o 0 no 40. Eu vou testar. Eu posso testar isso ou simplesmente igualar o Q a 0. Já que é uma função crescente, depois desse Q que dá 0, para tempos futuros, a gente vai ter um cara positivo. Seria esse o pensamento. Então, bora lá. Igualei a 0, eu vou ter o quê? Vou ter 16 sobre 625 igual a 4 sobre 25 elevado a t sobre 20. Cara, é o quadrado, né? 16 sobre 625 é o 4 sobre 25 ao quadrado. Se t sobre 20 deu 2, o t é 40. Entenda, com 40 semanas eu estou no 0. O que dá 0? A pergunta dele é, o índice de evolução de um cadete começa a ser positivo a partir da 41ª semana. Olha, eu até poderia cogitar que tem uma pegadinha aí, né? Porque da 40ª semana para a 41ª semana, tu teria tempo quebrado. Mas aí a questão deixa bem fechadinho. Os tempos que ele usa são naturais. Então é tipo, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Não tem a possibilidade de semana e meia. Né? Tecnicamente, com 40,1 já seria positivo. Mas já que o t é natural, o primeiro t que gera Q positivo é o 41. Tá certinho. Então veja, todas são verdadeiras. Gabarito letra D de dicas. Resposta, só que assim, teve um custo. A gente não chegou a ficar 10 minutos aqui, mas teve um custo de tempo para resolver essa questão. Óbvio que nesse tempo, tu consegue achar 2, 3 outras questões, isso de matemática, para resolver. Em 8 minutos e meio, que é o tempo que eu tô aqui falando, cara, dava para resolver, sei lá, 6 questões de inglês, 4 questões de inglês, se você tiver um pouco mais de dificuldade, talvez 3, já é mais do que uma. Isso para a APA faz toda a diferença. Tomem cuidado. Óbvio que essa não é questão de primeiro momento. Para um segundo momento dá para alcançar. Não teve nenhuma conta particularmente difícil. Mas se tiver algumas contas incômodas, especialmente essa primeira aqui, que eu vou te falar que botar em evidência facilitou bastante. Poupou muitos números, que eu escreveria números grandes. Então botar em evidência ficou interessante. Se eu não tivesse posto em evidência, ia ficar pesado. Tá? Beleza, temos mais uma no bolso, a gente segue para a próxima. Bora lá.